Boa noite a todos. Hoje, NEP Alcione iniciando mais um estudo de verão. Hoje a gente está retornando, né, depois de um breve descanso. Então, nós retomamos não apenas um estudo, mas os nossos compromissos os nossos compromissos espirituais. Então, hoje a gente retorna com o capítulo 6 de Mulheres Fascinantes. E esse capítulo, ele nos transporta lá para São Paulo, nos dias atuais, mas, na verdade, ele nos transporta para algo muito mais profundo, né? O reencontro de almas, reencontro de espíritos. Então, a gente vai sair desse ambiente de caravanas romanas, de palácios antigos, paisagens antigas, para descobrir que Roma nunca foi embora, né? Ela aparece nas rivalidades silenciosas, ela nos melindres disfarçados de zelo, e então Roma, ela continua, né? E esse capítulo ele vem trazer uma parábola muito linda, que é os trabalhadores da última hora, que vem registrar por Mateus e no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus ele nos mostra esses trabalhadores que são chamados em diferentes horas do dia, né? Alguns chegaram cedo, outros ao entardecer, mas todos eles recebem o mesmo salário, né? Então, e esse salário não é um pagamento por desempenho, mas era oportunidade de participação. E é esse ponto que acho que o capítulo vem nos provocar, né? Nós somos esses trabalhadores da última hora. Não porque a gente é mais capaz, mas porque a gente demorou a aceitar o chamado. Então, quantas vezes a gente não foi esses personagens, o Máximos, o Flávios, quantas vezes nós fomos o ofendido e quantas vezes nós fomos o ofensor. Então, que hoje a gente possa sentar e estudar um pouco. A gente trabalha em casas espíritas, a gente trabalha para o Cristo, a gente nos chama de irmão, mas será que a gente já nos tornou esses irmãos, né? Então, que a gente possa começar o nosso estudo de hoje. E quem que vai fazer a prece, Vera? Eu não tenho alguém para fazer? Pois é, fez aquele rolo, né? A Anne pode fazer a prece e o texto, aí Eu já alguém tem estou que fazer o evangelho. compartilhando. Eu vou compartilhar já. Deixa Tá, eu. isso, por favor. Então, queridos, que aqui estamos reunidos hoje para esse estudo, pedimos a permissão dos guias espirituais que acompanham, que inspiram esse estudo, que nos inspiram a estarmos aqui hoje. Pedimos a eles a permissão para iniciarmos o trabalho de estudo e que eles nos permitam nos tornarmos maleáveis aos aprendizados, a nossa mente aberta, o nosso coração aberto à intuição que nos traz cada palavra desse texto, desse trabalho. Pedimos, agradecemos a Jesus por essa oportunidade linda, por estarmos juntos e focados nesse aprendizado que alcança não apenas as nossas almas, mas todos que aqui ligados a nós estão. Gratos e dispostos se abrirmos os trabalhos. Que assim seja. Aí eu já ia fazer uma fala, só para a gente lembrar que a gente tem aqueles combinados, né?
de escutar o sentimento do outro, né? Esse estudo é um estudo para a gente olhar para dentro de nós, fazer as nossas reflexões, e quem se sentir tranquilo, confiante, porque isso aqui é um grupo de pessoas afins, buscando aprender, buscando melhorar a si, né? É um grupo de todos nós, para todos nós, e nós vamos fazer o compartilhamento do que nós sentimos a partir da leitura que nos foi trazida por Tolstói. Passa um pouquinho, Silvinha. Aí, quem pode ler o nosso capítulo de hoje é Maria Clara. Anne consegue fazer a leitura do Evangelho, Silvia na sequência? Pode ser, meninas? Consigo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Dê também a vós a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Ide também a vós para a minha vinha. Espera que o microfone está fechando. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não foi injusto contigo? Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mateus capítulos 20, versículos de 1 a 16. Bons espíritas, meu bem amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujo grilhão arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor nos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Opa. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos junto e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20.
Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vamos segurar aí um pouquinho, então. Boa noite a todos, porque eu acho que entrou gente depois, não? Nós estamos no 6º capítulo dessa obra, das narrativas, das histórias que Tolstói foi lá buscar, deu uma de repórter, soube de um, soube do outro, e colocou no papel, ditou para que nós aqui, enquanto encarnados, pudéssemos ter acesso a essas histórias que tanto tocam a nós, né? Então, o intuito dessas histórias, do nosso estudo de verão, é lermos, sentir, olhar para dentro. O que isso toca em mim? E a história de hoje, ela começa num momento lá do tal do Célio, na Grande São Paulo. Uma situação totalmente corriqueira nos dias de hoje. Todos passando apressado de um lado para o outro. Imaginem São Paulo na hora do pico, na saída do trabalho, todo mundo afoito, começa a chover, e aquela. Não sei se vocês observam, né? Mas aquela loucura. Quem viveu ou vive em cidade grande sabe bem o que é isso aqui, é totalmente real. E aí o nosso amigo Célio acaba passando mal e aquela confusão toda, ele cai no chão, né? Também uma cena comum, todo mundo começa a dar opinião, a dizer o que está acontecendo, é bêbado, é isso, é aquilo, né? Aquele tumulto, né? Alguém perturbou a rotina do tumulto dos transeuntes, né? E o Célio, por outro lado ali, ele acaba percebendo tudo, ele consegue ver as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ainda reclama, porque eu não sou bêbado, e a única pessoa que amparou, chegou para ele, amparou, ajudou, calma que o socorro já vem, alguém realmente chamou uma ambulância, né? Aquele processo normal que a gente está aí acostumada no dia a dia, né? Lá no hospital, ele via, percebia tudo à sua volta, mas parece que ninguém o percebia, né? E aí aquela angústia, a indignação bem forte, as dúvidas, o medo, o tempo foi passando, ele nada estava entendendo, continuava cada vez mais indignado, querendo exigir, e brabo, né? Até que ele consegue conversar com a moça, né? Não levantei a mão não, tá? Foi o computador, o programa aqui. E ela abriu um diálogo, ela sentou, conversou com ele, né? E aí ele fez o relato da vida dele, né? Que está na tela. Complicado, muito complicado, a meu ver. Ainda bem que ele sabe que é o ver dele. Tive infância difícil, principalmente porque sempre me julgaram instável. Eufemismo para maluco. Aos 15 anos, perdi meus pais em desastre de carro. Fui para a casa dos tios idosos. Economizava cada centavo. E após o falecimento dos tios, que ocorreu um logo em seguida o outro, a coisa piorou. Às vezes deixava de comer para poder estudar e adquirir livros. Olha, com uma simples pergunta dela, ele veio com toda uma história, todo um passado. Passa para a gente, por favor, Silvinha. Nesse diálogo, ele continuou, né? Explicou que hoje ele era considerado um jovem gênio das finanças, presta assessoramento a importantes empresas, sou bom, como dizem.
Mas para chegar a isso, comi o pão que o diabo amassou. Do ponto de vista do dinheiro, nada me falta. E já ouviu aquele ditado? O marido é sempre o último a saber? Verdadeiro. Ele sofreu uma grande desilusão amorosa. Passa para a gente, Silvinha. E colocou isso também no seu relato. Há 1 ano e meio, me encontro residindo em um selecionado apart-hotel, mergulhado em um abismo de baixa estima e solidão. E você tem razão, a moça, né? Alimento-me muito mal, durmo pouco, pois a cama vazia da mulher que amo, ainda amo, constitui tormento. Entupo-me de calmantes para adormecer e de estimulantes para conseguir trabalhar. Fumo muito, morro de ciúmes, evito novos relacionamentos. Passa mais uma? Hum. Que mais? Esqueci de algo, doutora do além. Irônico ainda, né? Sim, o mais importante a meu ver. Como estás com Deus? E ele existe? Era a questão dele, né? Para ele te conhece, né? Então, nessa conversa, ela acaba dando sequência, ela explica para ele um pouco da justiça divina, e a seguir nós passamos a conhecer a história de Máximos. Aí nós voltamos, esse capítulo ele é cheio de personagens e de histórias paralelas. A história de Máximo, lá na época do Cristo, Máximos era uma pessoa que foi escravidada, um dos povos conquistados pelos romanos, ele foi levado, a família dele toda foi trucidada, ele foi levado porque era um jovem bonito, era um jovem forte, etc. e tal, e acabou sendo escravo do Flávios Traquinius, né? E foi soldado, foi transformado em um soldado romano. Ele ficou quieto, ele viveu essa situação, mas no silêncio. Dentro dele havia um silêncio. E por um acaso, né, ele foi escalado para ser um dos soldados no controle ali do povo, nessa crucificação de alguns homens, inclusive um deles condenado era o Cristo, era Jesus, e havia um grande público na volta, então a segurança dos soldados devia ser maior, né? Num movimento ali de pregar o condenado, etc. e tal, ele arranhou o braço na coroa de espinhos e ele já ia levando a sua ira total para cima daquele homem, quando os olhares dele e de Jesus se cruzaram. Sem dizer nada, ele parou, ele estancou, ele parou o seu punho. E o Cristo, por outro lado, lendo as entranhas daquele ser, só lhe disse uma palavra: perdoa. Isso causou uma impressão tão forte para Máximos, né? Um simples incidente, um condenado com um olhar sereno. Por que perdoa? E algo internamente, lá no seu inconsciente, algo o incomodou. E Máximos ficou assustado. O que aquele homem, um condenado, o que ele está falando? A sua consciência começou a gritar internamente. E ele sabia que aquele Jesus sabia de algo dele,
Mas como? Ele não conseguia compreender isso. E aí ele foi pelo lado mais fácil, ele resolveu esquecer, jogar aquela fala para escanteio, apaga, deleta, ideia louca. Ele colocou aquilo para longe e deu sequência à sua vida. Não ia ser aquilo, a fala, o olhar de um condenado que iria parar a vontade de vingança dele, que ele, no conceito dele, deveria ser feita. Era soldado ligado a um grande romano, o tal do Flávio Struquino, responsável por ter escravizado ele, por ter transformado ele num soldado romano do povo que não era dele, e responsável por aqueles soldados que foram responsáveis pela crueldade, atrocidar a família dele. Então, no conceito dele, na realidade dele, a vingança deveria ser cumprida. E ele trabalhou aquilo num silêncio, num sangue frio, que às vezes espanta todos nós, né? E ele viu chegar a oportunidade quando ele identificou uma fragilidade nesse grande romano, que era a filha. Ele haveria de fazer o romano sofrer tudo o que ele sofreu, custasse o que for. Então, ele organizou, arquitetou toda uma trama, né? Mas não levou em consideração que algumas coisas no caminho poderiam se atravessar por ele, né? Ele e aquela moça acabaram se apaixonando. Ele sentia algo que gritava dentro dele, mas, por outro lado, essa moça era filha do grande inimigo dele. De um lado, gritava a ânsia por um amor, por um relacionamento que ele não tinha há muitos anos. Pelo outro lado, a sede de vingança, a decisão de punir aquele homem. E, novamente, ele escanteou a ideia e seguiu na sua determinação. Teve uma noite de amor, engravidou a menina, e aí mesmo é que ele enlouqueceu, sabendo que ela estava grávida. E nada fazia ele mudar a ideia. Ele vendeu ela grávida para se tornar escrava sexual, porque esse era o destino das mulheres, os homens tinham direito, posse. Ele disse que ele tinha posse dela, vendeu ela para que ela fosse escrava, vendida como escrava, tal como ele foi, tal como ele se tornou. Ao pai, ele buscou causar uma tortura cruel e foi até o último dia de vida desse homem. Ele plantou a dor, plantou o sofrimento, o ódio daquele que estaria em seu caminho para sempre agora. Essa história de Máximos, que na atualidade é o Célio, na atualidade aí da história do livro, né, foi apresentada para ele, para que ele relembrasse, que ele entendesse a justiça da vida. Essa enfermeira do além, né, como ele chamava, que o acompanhava, que estava sempre junto dele, fez com que ele entendesse que os caminhos escolhidos
e que os resultados que dessas escolhas se originaram eram as possibilidades adiadas. Passa para a gente, por favor, Silvia. Ela conversando com ele nesse diálogo, né? Ela falando lá daquele momento em que ele podia ter escolhido ficar com a mulher, com a filha do inimigo, ter criado um filho. Enfrentarias juntos conflitos, desabores, uma verdadeira tempestade de sentimentos, clamando por lapidação. Seria extremamente educativo, pode crer. No entanto, ainda não estavas pronto para o combate. Recuaste no decisivo momento, optando por ações infratoras praticadas fria e calculadamente. Passa mais um também, por favor. Um dia aprenderás a se perdoar e a aceitar que os fatos são imutáveis. E mesmo quando tristes, necessários à evolução da criatura. Necessitamos deles retirar importantes lições de vida e trabalhar as emoções a eles inerentes. Remorsos destrutivos? Jamais. Temos que seguir adiante, buscando evitar novos erros. Ao narrarmos a nossa história, não pretendemos resolver o pretérito ou desenterrar cadáveres. Passa mais uma. E aí, né, a gente depois ficou conhecendo a história da filha do Romano, da Lívia, né, que foi abandonada, foi vendida, foi escravizada, se tornou escravo, mas como todo mundo, mesmo nos momentos mais angustiantes, se temos merecimento, ganhamos uma pequena almofadinha para colocar nos ombros e carregar a nossa cruz. E ela seguiu. Ela foi vendida, foi comprada por um homem que leu nos olhos dela que ela não era para estar ali. Ela era escrava, mas tratou ela com respeito, cuidou e, principalmente, apresentou a ela a doutrina de Jesus, a qual ela se identificou. O Mestre constitui realmente o caminho. Com ele, deixamos de nos envolver com as ilusões do mundo, aprendendo a amar e a perdoar. Lembra lá no começo, em São Paulo, a vida dele, materialista, só nas ilusões do mundo. Não aprendendo ainda a amar, e muito menos a perdoar. Passa mais um, Silvinha. Meu amigo, aprendi que o verdadeiro amor paira acima das pequenas questões da carne, dos lamentáveis enganos da criatura. A Lívia desencarna, encontra Máximos lá no Vale dos Suicidas, os séculos se passaram, várias encarnações, e nessa atual eles se reencontram novamente para caminhar junto, né? Cada um, claro, no seu ritmo ainda diferente um do outro, mas necessário o caminhar junto,
mais uma vez. Encontrar o tal do antigo e orgulhoso romano. Claro, ainda guardava aquele rancor do Máximos, mas os caminhos seguem lentamente. Evolui. A criatura evolui, quer queira ou não. A que custo? Essa é a pergunta. O quanto eu me esforço para evoluir? Passa mais uma, Silvia. E aí, essa história vai dando. Flávio Torquines, Célio, Lívia, Máximos, a, a Maria Clara, o João Marcos, a Lívia. Vidas entrelaçadas. Quantas encarnações? Deixa eu ver. Quantas encarnações, quantos caminhos que sempre acabam se cruzando até que o aprendizado seja feito. É lento, vagaroso, é doído. Histórias tão comuns que insistimos muitas vezes em ignorar, em fazer de conta que o mundo é como propaganda de margarina, lindo, perfeito, com seres ainda imperfeitos. Como é que a vida pode ser perfeita se os seres são imperfeitos? Como é que eu vou cruzar com pessoas outras em trocentos ambientes, em casa, no trabalho, seja onde for, na casa espírita, a gente se cruza, vínculos são fortalecidos, mas intimamente sentimos. Tem aquela pessoa que a gente se identifica de pronto. Tem aquela pessoa que a gente. Algo não desceu bem. É o outro? Sou eu? Ou somos nós? Quantas encarnações? Um planeta hospital, um planeta escola, um nível ainda no início da evolução, né? Quanta dor e sofrimento que machucam menos do que o orgulho e a teimosia de nós todos em acreditar que o caminho tem que ser feito como queremos e de preferência com pouco esforço. Quanto ainda temos para resgatar? Se faz a hora de vivenciar tudo que já compreendemos intelectualmente, que hoje nós temos um conhecimento da própria doutrina espírita, nós temos conhecimento. Mas como agasalhar isso? Como vivenciar isso? Como pôr em prática? Levar da mente, da cabeça, do intelecto, levar para o coração. E, em especial, levar para as mãos. Transformar em ações. Tem um filósofo, que eu não consigo falar o nome dele, é oriental, que ele diz que somente com a condição de estar sempre aberto à dor, venha ela de onde vier, você poderá estar aberto à felicidade. Então, nós precisamos acolher a dor que chega para nós, acolher uma dificuldade, olhar para dentro da gente e seguir, e buscar melhorar, e buscar transformar dentro da gente o que é mais necessário. E com essa mais uma linda história aí que a gente viu, Silvinha, passa mais uma que Tolstói nos trouxe, né? Vamos para a nossa reflexão do dia, lembrando que a gente coloca perguntas só para dar um start, para provocar todo mundo, né? Mas não é questionário, não são perguntas a ser respondida, podemos pensar, mas assim,
O que tocou cada um nessa história? O que mexeu mais contigo? Passa as perguntas para a gente, Silvia, e depois a gente para a gravação. Só para começar, como me sinto frente aos fatos da vida, aos companheiros difíceis que chegam ao meu convívio? Como vejo os companheiros que me causam sentimentos controversos? Por vezes estamos dentro da casa espírita, dentro da família, e alguns sentimentos são controversos, são contraditórios, inclusive, a tudo que a gente prega, estuda, que a gente fala. Então, vamos pedir a Silvia para parar a gravação por um tempo. E quem quiser começar, quem se sentir confortável. Não parou a gravação, Silvia. Tá em pausa, sim, Vera. Ah, tá? Tá. Então tá. É com vocês. Quem quer começar, se quiser parar para parar de compartilhar. Silêncio? É isso? A Marineide. Marineide. Ah, tá. Viu? Eu não estava vendo as mãozinhas. Ah, É tem que contigo. abrir o áudio. Sincera. Observação sincera, acompanhar o que acontece, o que eu sinto, por que eu sinto, né? Por que eu estou no caminho, no caminhar com esta pessoa? Gente, nós estamos dentro da casa espírita. Nós não somos seres superiores porque estamos na casa espírita. Nós somos os últimos a atender, de repente, o chamado do Cristo. E, às vezes, ainda damos uma boa patinada na coisa. Então, é olhar aquilo, olhar para nós. Eu não tenho domínio nenhum sobre o outro. Eu tenho domínio sobre mim. E olhe lá. Então, quem aqui nunca teve um problema dentro da casa espírita? Mas como assim? Temos, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos querendo trabalhar, estamos querendo evoluir, estamos querendo peitar. E é como na fala dela lá, remorsos, fica parado? Jamais. Levanta e vai. O joelho está ralado? Vamos com o joelho ralado. A cara está amassada? Vamos com a cara amassada. Mas vamos, precisamos ir, precisamos fazer. O Cristo nos convidou trocentas vezes. Trocentas vezes a gente. Espera aí que eu vou pensar. Está na hora da gente mudar, está na hora da gente olhar mais para dentro da gente. E sem crime também. Ai, nossa, eu sou o horror do planeta. Não, não sou. Estamos todos iguais. Mas precisamos todos também nos esforçar. É um trabalho árduo, mas, gente, é um trabalho magnífico. Já pensaram conseguir fazer a evolução que essas mulheres que passaram aí pelo livro conseguiram fazer, o aprendizado que elas deram, o passinho a mais que elas deram? Nós já temos vários, mas precisamos dar mais. Ainda estamos precisando persistir mais no nosso caminhar. Silvia, pode passar para a gente? Amor, é São. só um minutinho que E, a Eliane falou aqui.
Ela escreveu o Hum, seguinte: as palavras que mais me chamam a atenção nessas leituras, para mim, fé e perdão. Recentemente, passei por um momento bem grave, meu único irmão querido, que amo muito. Ela colocou entre parênteses, ele sempre foi oportunista e tinha algumas diferenças com nosso pai. Quando meu pai teve o diagnóstico do Alzheimer, a primeira coisa que ele fez. Peraí, que meu aqui tá. Só um minutinho. A primeira coisa que ele fez foi interditar meu pai, sem eu, Saber, eh, meu sem eu pai, saber. peraí, sem eu saber. Quando meu pai veio morar comigo, eu enfim soube dessa verdade, fiquei triste e com raiva, mas procurei falar com Deus e pedir muito a Jesus para eu entender e perdoar meu irmão. É isso, querida. Obrigada, viu? Obrigada. É, todos nós temos os nossos momentos, já tivemos os nossos momentos, teremos outros. Vamos com calma, nos perdoando antes de tudo, mas partindo para a ação, partindo para a modificação. Vou fazer a leitura do depoimento, que é magnífico. Caibá foi cirúrgico e toca muito os nossos corações. Prezados irmãos, companheiros espíritas na seara do Mestre, exortamo-vos uma vez mais ao amor. Leon, caro amigo, narra com indiscutível fidelidade a história de nossos amigos, ensejando-nos comentários oportunos e esclarecedores. Podereis questionar a inclusão da nossa humilde pessoa nesta narrativa, ainda que na qualidade de depoente, pois em momento algum nosso nome aparece diretamente relacionado aos fatos. Muitos de vós se encantarão com o conto, recebendo-o como uma romântica narrativa, carregada de conceitos cristãos, tendo como fundo a figura indescritível do Mestre. Todavia, apreciaríamos chamar-vos a atenção para o fato de que muitos centros espíritas partilham semelhantes dramas, enfrentando o desamor e a desunião. Grupos se desfazem mercê de puerilidades. Espíritas convivem em ambientes hostis, permitindo o assédio de irmãos desencarnados ainda imperfeitos. Não raro, as casas espíritas se transformam em arenas, onde se degladiam os que se chamam de irmãos, por razões as mais diversas, inaceitáveis à luz da doutrina do Mestre e dos postulados de Kardec. Ainda assim, esquecem-se os espíritas de que não são diferentes dos demais encarnados inseridos em outro contexto religioso, estando sujeitos à imperfeição de seus próprios espíritos, primeiramente, circunstância para a qual só existe um remédio eficaz: o aprimoramento interior. Olhai de frente os vossos companheiros de seara espírita. Esperais espíritos afins tão somente? Ou será que o acaso vos reuniu? O companheiro de mesa mediúnica está convosco na existência terrena pela primeira vez? Temos que conviver com aquele que nos desagrada, provocando até repulsa? Aplicai, portanto, às vossas vivências aquilo que estudais e ensinais. Esforçai-vos em aperfeiçoar vossos sentimentos, insistindo por vos libertar das chagas morais. Lembrai-vos de algo sumamente importante.
Sois trabalhadores da última hora. Não por serdes os mais importantes ou poder terdes conhecimentos além dos demais, mas tão somente por haverdes vos negado, vezes sem fim, ao Mestre, ou, o que é ainda mais constrangedor, por havê-lo servido indignamente, atados à hipocrisia do mundo, presos ao poder e ao dinheiro. Hoje, como espíritas, tendes a vos iluminar os conceitos do Consolador prometido. Apresentai-vos para o trabalho, mas aberto esteja o vosso coração para o amor e o perdão. Que a caridade não se restrinja ao pão, à palavra, mas que seja realmente aquela ensinada por Jesus e tão bem explicada pelo mestre Lyonês no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Máximos, Fábios, Lívia, personagens do passado de regresso à Terra, estagiando novamente em nosso planeta escola. Estão aprendendo a amar. Se vós ainda não souberdes amar vosso companheiro de senda espírita com a incondicionalidade do Mestre, procurai pelo menos respeitá-lo e aceitá-lo, calando vossos ciúmes e melindres em prol da tarefa maior. Dá mais um enter. Sede perseverantes. Se assim o fizerdes, agora volta. Se assim o fizerdes, com o correr do tempo, notareis que a paz se instalará, permitindo que a vossa presença seja reduto consolador, iluminado por Jesus. Caibaixo. Uma bela e abençoada noite para todos. Uma semana maravilhosa, cheia de oportunidades e que a gente tenha coragem de perdoar a nós, ao outro ou a qualquer que seja no nosso caminho e que cause um transtorno. Que a gente possa estar aqui semana que vem para o último encontro desse livro, para depois a gente passar de volta para os nossos estudos regulares, e que assim, que toda essa obra cale dentro da gente, que a gente possa realmente se sentir firmes no aprendizado. Mas, Miguelina, tu ia fazer a nossa Miguelina, prece. Ah, Miguelina. Antes da Miguelina, Eliane, a gente gostaria muito de agradecer sempre a sua participação, porque por mais que você não levante a mãozinha e fale, você está sempre postando no chat, viu, querido? A gente agradece demais. e Miguelina, por só para favor. dizer, Miguelina, todo mundo foi. Boa noite a todas e todos. Meninas, só tem meninas aqui hoje. Eu catei, Não não achei tem o Deus ninguém. Dedite, ele estava aqui. Ah, 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 ele está ainda aqui tá, ainda. ainda tá, um ainda tá. representante, porque eu fiquei, gente, onde foram os homens desse grupo? Beijos, boa noite a todos. Então vamos, querida. Sim. Estão me ouvindo, Magda? Estão me ouvindo? Tá, vou tentar aumentar o meu tom. Melhorou? Mais um bocadinho tá ótimo. Então vamos, neste momento, ainda embaladas e envoltas nestas energias fluídico-espirituais que foram, com certeza, produzidas pelo pensamento e pelo coração de cada uma de nós que aqui nos encontramos, comungando verticalizado ao alto, com as energias iluminativas do nosso querido Mestre Jesus.
Agradecemos então, Senhor, imensamente a oportunidade de aqui nos encontrarmos. E ainda enquanto te agradecemos, rogamos, ajuda-nos, Mestre Divino, para que as reflexões desta noite, a história que conhecemos, possa ir além da palavra que mata, como tu nos ensina, mas que toque-nos o Espírito que vivifica, para que na noite de hoje, enquanto os nossos corpos descansam, nós, como essência espiritual, filhas e filhos todos de um mesmo Pai, possam estes ensinamentos, esta história, estas reflexões trazidas no depoimento de Cairbar Schultz, ficar vibrando na nossa consciência, Senhor, para que possamos colocar na prática, onde nos encontrarmos, estas lições sublimes, e que possa ainda tocar com as tuas mãos amorosas nas dores interiores de que cada um de nós conhece, e que aqui foram expostas e verbalizadas, compartilhadas com todos, para que, com a tua energia fluídico-terápica, possa ter amainado, acalmado e acalentado o coração de cada uma e de todos. E temos a certeza, indo além da matéria física, Senhor. E agradecidas mais uma vez por este momento, que a tua energia se faça com a humanidade inteira, com a tua família espiritual, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, queridos. Uma Que bela assim noite seja. para todos.